Olá, meus companheiros, olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, aqui estou eu para continuar revelando os mistérios dentro dos textos bíblicos. Muitas pessoas não sabem realmente o que significa isto aqui que eu vou revelar a vocês, certo? Olha, em Êxodo capítulo 20, nós encontramos aqui os 10 mandamentos da lei do Eterno. Eu não vou falar dos mandamentos agora, eu vou apenas falar um mandamento, 2 mandamentos, eu vou falar 2 ou 3 mandamentos aqui no princípio, para frisar um outro assunto que vós precisais saber. Bem, antes eu quero salientar sobre o assunto e eu quero falar o que as pessoas fazem e cometem contra o que está aqui em Êxodo capítulo 20, verso 1 a 3. As pessoas que se dizem convertidas dentro da religião são muito espalhafatosas. Não todas, mas é quase a grande maioria. Quando eles levantam a mão dizendo que estão aceitando Jesus o Salvador, eles já partem dali com um espírito mirabolante, incutem na cabeça deles que eles, a partir dali, eles têm que sair pregando um evangelho. E eles não sabem nem o significado de Bíblia, mas já saem pregando o evangelho. E muitos dos líderes, dos pastores, também não entendem nada e ensinam loucuras para os seus adeptos, e aí eles saem por aí falando qualquer bobagem. Veja bem, primeiro nós vemos que os próprios líderes, não vou dizer todos, porque tem muitos que já entendem alguma coisa, mas a grande maioria deles, principalmente os neófitos que se fazem líderes, esses são os mais perigosos. Eles ensinam aqui em Êxodo capítulo 20 uma mensagem que não é verdade. Por exemplo, o verso 2 do Êxodo 20 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma que há nos céus e nem embaixo da terra. Quando eles leem um texto como esse aqui, eles acham imediatamente que o Eterno está falando com eles. Todas as pessoas do mundo entenderam, não sei por onde veio isso à cabeça deles, mas eles entenderam que a Bíblia é deles. Eles entenderam que o Eterno e os emissários do Messias falaram para eles. Eles abrem a Bíblia e entendem que ali o que está escrito foi dito para eles. Como a gente vê, por exemplo, muitos dizem: olha, irmãos, olha o que Deus está dizendo para nós. Quando na verdade Deus pode ter falado para um povo muito diferente deles e eles estão ali achando que foi com eles. Acontece esse grande erro, é o que eu vou explicar agora. Quando os pregadores leem: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eles não levam em conta a interpretação da exegese. Eles não levam em conta, tem deles que não sabem nem o que é isso mesmo, mas não levam em conta a interpretação da hermenêutica. Para se entender o texto, é preciso saber quem escreveu, a quem e por quê. Aqui nós vemos quem escreveu esse livro foi Moisés. Quem falou aqui foi o Eterno. Para quem ele falou? Para mim? Para os gentios? Para os brasileiros? Não. Isso seria leviandade da minha parte eu dizer que o Eterno aqui está falando para mim, Ivanópolis? Não. Talvez eu me encaixe. Se eu sou um servo verdadeiro, eu posso me encaixar dentro do texto, me aparentando com os israelitas, mas eu não sou israelita. Se o recado dele é para aqueles que saíram da terra do Egito, da casa da servidão, que estavam lá presos, evidentemente que ele não falou para mim que eu nunca estive no Egito. E como é que você vai usar um texto desse? Você que é pregador, você que é ensinador, você vai usar um texto desse, ensinar os seus co-irmãos que o Deus está dizendo que eles não devem ter
imagem de escultura em suas casas, se ele jamais falou com você e nem com eles? O texto diz claramente: eu sou o Senhor teu Deus. Ele está falando comigo? Não, está falando com Israel. E continua: Deus que te tirou da terra do Egito, algum dia você esteve preso lá com o faraó? Não. Então esquece, camarada, ele não falou contigo. Se ele falou com Israel, foi com Israel. Então deixa disso, deixa de entender as coisas do contrário. Deixa de pensar que a Bíblia fala para você. Isso é um engano. Isso foi as religiões que incutiram na tua cabeça. Algumas coisas foram escritas para nós, muito poucas, mínimas. A palavra do Eterno foi escrita para Israel. Nós somos zambujeiros enxertados, que estamos vivendo apenas o cheiro dessa árvore. E pouquíssimas coisas foram escritas para nós, e isso porque o Messias adentrou a nossa vida. Do contrário, nós não teríamos nada mesmo. Mas eu estou ensinando isso aqui a vocês para vocês entenderem como se faz uma interpretação à luz da verdade e como você deve ler um texto e saber para quem o texto está sendo dirigido. Porque o que nós vimos de gente aí dizendo: irmãos, está escrito, nós somos mais que vencedores. Que mentira! O Shaul estava falando dele e dos seus companheiros do presente, pessoas que eles sabiam que eram convertidas, que deram a vida por Yahushua. Então eles ali eram mais que vencedores. Mas ele jamais disse para você, jamais disse para mim, porque isso aí é uma coisa que compete a mim. Se eu me tornar um vencedor, eu posso dizer: eu sou mais que vencedor no Messias. Se eu me tornar, não achar que a Bíblia está falando para mim, não achar que o Shaul está falando para mim, quando ele falou dele e dos seus companheiros. Está entendendo? Isso é responsabilidade. Então o que você ganha achar que a Bíblia está falando para você, quando na verdade falou para outras pessoas? Você não está ganhando nada com isso. Porque o destino de uma mensagem para um povo não vai mudar nada se você trouxer para o seu povo aqui. Não vai mudar nada. Porque o destino dela foi para um povo e ficará lá mesmo. Você aqui vai ser apenas uma pessoa querendo usurpar o direito dos outros, mas você só vai perder, não vai ganhar nada. Estou ensinando para o seu bem. Preste atenção. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então ele está falando com aquele povo que foi levado para Canaã por Moisés e Arão. Está entendendo? Então olha bem, você vai saber aonde é que eu quero chegar. Não terás outros deuses diante de mim. Essa incumbência que o Eterno passou de Moisés para o povo foi exatamente a vida com responsabilidade na fé, no verdadeiro Deus, no único Deus de Israel. Quando ele fala: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, ele não queria exatamente que os filhos dele, que o povo que ele escolheu para ser motivo da sua glória, dessem a sua glória a outros deuses da terra, que aquele povo ali adorasse somente a ele. E ele diz em outros textos, quando chegar em Canaã: não imite o que as nações fazem, porque vocês têm que me ouvir e servir somente a mim. Era o povo de Israel. Eu quero chegar aqui. Pessoas que dizem que se convertem, quando saem das suas casas, chegam nas casas das pessoas que não tem nada a ver com a religião deles, olham para as imagens de escultura que estão na parede. Lá está a senhora, lá está o Francisco, lá está o Jorge, lá está o Mané, o Miguel, lá está o Jesus, está nas paredes, e eles querem incutir na cabeça dos católicos que os católicos estão errados porque estão usando imagem de escultura. Isso é uma bestialidade. Por que os católicos estariam errados por estarem usando imagem de escultura em suas paredes? Porque se eles são deles mesmos. Os católicos são romanos, os romanos são da mitologia, são da idolatria. Eles fazem jus os direitos que eles têm.
É justo que eles tenham suas imagens de esculturas penduradas nas suas paredes. Por quê? Porque eles não têm o que nós temos, Yahushua, o verdadeiro Salvador, dentro do coração. É isso. Se você saiu da religião A ou B, se você aprendeu alguma coisa de Deus, saiba de uma coisa. Tenha essa convicção de que esse texto aqui, não farás para ti imagem de escultura, não está falando nem com você, imagine com os católicos. Está falando com Israel. Agora, eu que me converto ao verdadeiro Deus de Israel, também me assemelho aos israelitas que haviam de cumprir os mandamentos do Senhor, porque eu quero também, como Cornélio, servir ao Deus de Israel. Então, dessa forma, eu me assumo como verdadeiro e não vou querer na minha casa, nem na minha vida, idolatria alguma, nem imagem de escultura, nem ídolo algum entrará na minha casa. Mas por quê? Porque eu também sou do Deus de Israel, e assim como o Eterno pediu a eles para eles não dedicarem suas adorações a outro Elohim, eu também farei isso. Eu ouvirei a voz do Eterno dizendo para mim também: não terás outros Elohims além de mim, certo? Mas eu sim, eu posso fazer isso. Agora, chegar para uma pessoa da religião católica e dizer: você não pode adorar ídolos ou adorar santos, porque está escrito em Êxodo capítulo 20 e verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Isso é uma bestialidade, isso é mirabolante. Não fomos chamados para cuidar de vida espiritual de ninguém lá fora, mas do nosso povo. Eu sim. Você que é de A, você que é de Yahushua, sim, você não deve ter ídolos, você não deve adorar outro Deus além do Elohim de Israel. Você não pode dar glórias a outro Elohim, somente ao Elohim de Israel. Você entendeu? É isso que eu queria dizer. Então por hoje é só, e esta é a verdade. Doa a quem doer.